Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? A graça e a paz do Senhor Jesus, a igreja do avivamento. Glória a Deus. Vamos abrir nossas Bíblias, o Salmo 51, verso 13 ao verso de número 17. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Então, ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. Porque te não comprases em sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado, a um coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Amém? Tome assento nessa noite. Eu me recordo, irmãos, que há um ano atrás, mais ou menos, eu ministrei no Salmo 51, porém foi do verso 10 ao verso de número 12. E enquanto eu estava meditando, orando, refletindo, esse salmo ele veio novamente à minha lembrança. Só que Deus falou mais profundo nesses novos versos. E ontem a pastora estava ouvindo uma ministração, e aí o pastor Juscelio, ele estava dizendo: nós como cristãos deveríamos ler o Salmo 51 todos os dias. Porque o Salmo 51, ele fala de um coração que confessa o seu erro, a sua transgressão, de um coração que suplica o perdão e roga a Deus que ele renove um espírito reto. E nós estamos vivendo, irmãos, tempos tenebrosos. Algumas pessoas não estão correspondendo mais ao som do céu. Muitas vezes estão transitando no ambiente sagrado sem temor, sendo levados pelos sons e muitas vezes som dos prazeres que os seus deleites ou o mundo lhe proporciona. Eu não sei se os irmãos assim da minha idade vão se recordar de um filme na década de 90. Os que nasceram um pouquinho antes, pode ser que se lembre. O nome do filme é Um Morto Muito Louco 2. Que esse homem, ele morre, e aí aplicam um remédio lá, fazem um negócio estranho, e aquele homem ali, quando ele ouve um som de um rádio, ele começa a se mexer, começa a andar. Ao som da música, ele começa a se movimentar. Ao som da música, ele começa a andar. Ele tem a aparência de vivo, mas está morto. Ele transita no ambiente onde os vivos estão. Ele está vestido como os vivos estão. Até óculos usa. Às vezes colocam até um chapéu.
Tem a aparência, mas está morto. Irmãos, Davi aqui ele nos apresenta uma realidade do que é estar morto vivo. Mas andando entre os vivos. O Salmo 51, meus irmãos, eles nos traz um ensinamento poderoso sobre arrependimento. Porque o arrependimento, ele traz vida novamente. No contexto desse filme, era o som. Mas, no nosso contexto cristão, irmãos, a única coisa que pode trazer vida é o arrependimento. E olhando para Davi, ele caminhou, irmãos, no terraço da morte. O 2 Samuel 11, 2 fala disso. Ele foi atraído por aquilo que ele viu. Então, a distração daquele homem gerou uma tentação. Mas a Bíblia também vai dizer, irmãos, que quando o profeta Natã chega diante dele e exorta ele, e ele reconhece o seu erro, há um arrependimento no seu coração. E ali ele faz um caminho de volta. Ele faz um caminho de volta e ele clama pela presença. Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? Que a verdadeira adoração, ela vem de um coração rendido. Mas olhando para a atitude de Davi, como nós podemos alcançar esse coração rendido? Entendendo, irmãos, e eu entendo isso, que o verdadeiro e aceitável sacrifício é um coração contrito. É um coração quebrantado e arrependido. Esse jamais será desprezado. Igreja, como Davi, nós precisamos ter um coração contrito. Como Davi, nós precisamos ter um coração quebrantado, que deseja ser renovado, que deseja ser restaurado, que ama e que deseja estar na presença. No verso 13, nós podemos aprender, irmãos, o texto nos ensina que o desejo de Davi era ensinar aos transgressores os caminhos dele, os teus caminhos, e aos pecadores a ti se converterão. A primeira verdade que eu aprendo aqui, irmãos, é que um coração rendido, ele deseja testemunhar, ele deseja ensinar o caminho da verdade. Um coração rendido, ele deseja testemunhar aos perdidos e conduzi-los ao Senhor. O rei Davi, irmãos, aqui ele expressa o seu desejo de testemunhar. Aqui o rei ele está expressando, Gilson, o desejo, sabe, de compartilhar. Mas compartilhar o quê? Os feitos do Senhor em sua vida. O desejo dele era de compartilhar aquilo que o Senhor fez para que a sua vida viesse ser restaurada. Mas, irmãos, vai ter momento que nós caminhamos por caminhos a qual nós não deveríamos caminhar, mas o Senhor, ele envia o profeta para que eu e você, nós viemos voltar a andar pelo caminho. E aqui esse homem, ele foi, sabe, ensinado. Mas o interessante, irmãos, é que o Salmo também nos apresenta que havia um clamor no coração deste rei. Um clamor aonde ele declara: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito reto.
olha o desejo, olha o anseio. Ele diz: não me lances fora da tua presença. Olha o anseio que havia no coração desse homem. Ele dizia: não retires de mim o teu Espírito Santo, mas torna-me a dar a alegria da salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Esse é o clamor daquele que entende o caminho do arrependimento. O rei, irmãos, ele exerceu sim um posicionamento pecaminoso. Esse homem, ele exerceu sim um caminho de erro. Esse homem, sim, ele estava distraído. Porque o texto vai dizer, irmãos, que o rei, ele estava na sua casa, ele se acorda, ele vai ao pátio, ele faz uma caminhada, e ele observa. Até aí, irmãos, não há nada de errado. Se acordar, andar no pátio, ver algo que não deveria ter visto. Mas a partir do momento que você deseja, é onde começa o problema. Tiago, ele vai nos ensinar, irmãos, algo muito importante. Tiago 1,14, verso ao 15, vai dizer: mas cada um é tentado quando atraído, quando engodado pela sua própria concupiscência, ou seja, por causa dos seus desejos. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado sendo consumado gera morte. A distração te apontou à tentação. Mas o que acontece, irmãos, é que Davi exerceu sim um posicionamento pecaminoso. Ele errou. Ele se envolveu com Batseba. Ele colocou Urias na frente da batalha para que as flechas da dor viessem remover a vida daquele homem, porque ele foi flechado pela tentação. Ele foi flechado pela desobediência. E o que acontece, irmãos, é que Davi, agora ele está suplicando por um coração purificado. Porque quando o profeta Natan chegou diante dele, ele apresentou o seu erro, apresentou a sua transgressão. E aquele homem, ao ser confrontado, irmãos, ele faz o caminho de volta. É isso que eu e você, nós precisamos ter nos nossos corações todos os dias. Porque se nós errarmos, se nós transgredirmos, se nós falharmos, nós temos um advogado fiel e justo que pode, advogar a nossa causa. Nós temos o Espírito Santo que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, irmãos. Porque nós não sabemos orar como convém. Mas o que acontece, irmãos? Davi estava suplicando agora por um coração. Por um coração rendido. Por um coração reto. Porque ele entende que o Senhor, ele ama a verdade. Não é somente a verdade a qual eu e você verbalizamos, mas é a verdade no nosso íntimo. Salmo 51, verso 6 vai dizer: eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Há uma verdade que eu e você nós carregamos. Há uma verdade que o Senhor conhece quando você está lá no seu quarto. Há uma verdade. Porque, meu querido, antes mesmo de nós pronunciarmos alguma palavra, é isso que o Senhor tudo já sabe. Salmo 139, verso 1, fala justamente disso. O Senhor, ele sonda e conhece o meu coração. Tu conheces as minhas palavras antes mesmo que eu as verbalize. O Senhor, ele conhece o meu íntimo. O Senhor, ele conhece o meu coração. Ele conhece o teu coração.
Mas o desejo de Davi agora, mediante a sua compreensão, era de ensinar os caminhos aonde lhe direciona aos locais assertivos. Agora ele estava querendo ensinar os caminhos certos, não mais o dos erros. Porque o do erro ele já percorreu. Mas quando ele deseja, quando ele reconhece, ele clama, ele suplica para que não lance fora dele o Espírito. Ele entendeu que ele não pode viver sem a presença. Salmo 51, verso 4 diz: contra ti, somente pequei e fiz o que era errado aos teus olhos. Somente contra ti. Salmo 66, verso 16 vai dizer: vinde e ouvi, todos que temeis a Deus, e eu contarei o que ele tem feito à minha alma. Quando eu e você, irmãos, nós somos tocados pelo Espírito, quando nós estávamos em um caminho errado e nós somos tocados por Ele e nós fizemos o caminho de volta e somos transformados, somos restaurados, o Espírito Santo ele começa a nos convencer do caminho errado, do pecado, da justiça, do juízo. Ele traz o convencimento a nós. E nós começamos a buscar essa presença, essa purificação. A gente começa a dizer: Senhor, não me lances fora da tua presença, muda a minha vida, muda a minha história, reescreve novamente, Senhor, uma nova página na minha vida, lança no mar do esquecimento, Senhor, o meu passado. Quando isso, irmãos, acontece no nosso coração, o nosso desejo é de compartilhar aquilo que Ele gerou em nós, a cura que Ele fez das nossas vidas, a transformação que Ele realizou na nossa casa, na nossa família. O nosso coração, ele fica em chamas para que nós possamos compartilhar e incendiar outras vidas. Eu acredito que esse homem, ele estava querendo viver tudo isso porque Davi, ele entendeu, irmãos, o benefício da misericórdia, para que ele também pudesse beneficiar a outras pessoas com a misericórdia. E aí ele queria ensinar os caminhos corretos, para que o povo convertesse o seu caminho de desobediência a um caminho de obediência ao Senhor. Mas a pergunta é: como o nosso coração tem agido para testemunhar do que Cristo fez nas nossas vidas? Qual tem sido, irmãos, o nosso posicionamento diante da grande misericórdia que foi derramada sobre nós? Como está o nosso caminhar para ensinarmos a salvação? Certamente, irmãos, todos nós aqui desfrutamos da misericórdia do Senhor. Ela se renova a cada manhã nas nossas vidas. E ela é a causa de nós não sermos consumidos. Amém? Verso 14 e 15 diz assim: livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? Que um coração rendido, ele deseja cantar louvores a Deus. Um coração rendido, ele deseja adorar a Deus. Quem está com um coração desejoso para adorar a Deus? Glória a Deus. Irmãos, a rendição, ela nos proporciona o perdão, irmãos. A rendição, ela vai nos proporcionar uma compreensão de perdão. Porque
Esse homem, Davi, ele reconheceu o seu erro. Davi, ele reconheceu as suas falhas. Davi, ele reconheceu o seu pecado a ser exortado pelo profeta. E ele diz: livra-me, Senhor, dos meus crimes de sangue. Davi, ele reconhece, por quê? Porque ele entende que o caminho a qual ele estava não era o caminho a qual ele deveria estar. E ele suplica a Deus para uma purificação. Ele diz: cria, Senhor, em mim um coração puro. Renova-me, renova-me, renova-me. E essa compreensão, irmãos, gera o entendimento de um verdadeiro perdão. Davi lhe reconheceu. Ele declara: livra-me, Senhor, dos crimes de sangue. O anseio de Davi, irmãos, era a remoção da culpa. Seja ela externa, por aquilo que está diante dos olhos de tantos, ou a remoção da culpa interna, aonde só nós mesmos entendemos as lamentações dos nossos corações. Porque todos nós aqui, irmãos, em algum momento da nossa caminhada, nós tropeçamos em alguma pedra. E às vezes se tropeçar machuca. Erramos, falhamos. Mas sempre há um caminho de cura. Sempre haverá um caminho de restauração. Mas entenda algo nessa noite. A consciência, irmãos, vai nos apresentar diariamente a nossa culpa e os nossos erros. Verso 2 e 3 vai dizer assim: lava-me, Senhor, completamente da minha iniquidade. Olha Davi falando: lava-me. Lava-me, Senhor, completamente da minha iniquidade. Purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões. Eu conheço o meu pecado. E ele está sempre diante de mim. Então, irmãos, haverá uma compreensão, o entendimento daquilo que está de forma externa, mas ao mesmo tempo de forma interna. Mas quando nós reconhecemos o nosso pecado, o nosso erro, a nossa falha, quando nós confessamos, e quando nós entendemos que nós realizamos contra o Senhor, porque Davi, ele diz: contra ti, Senhor, contra ti somente pequei. Contra ti eu fiz o que era errado. Contra ti, Senhor, eu fiz aquilo que não agradou ao teu espírito, que não agradou ao teu coração. Contra ti somente eu pequei. Eu fiz aquilo que era errado aos teus olhos. Sabe o que eu aprendo, irmãos? Que o arrependimento verdadeiro é uma expressão de adoração. É uma expressão. Esse homem aqui, ele desfrutou do benefício da liberdade. Eu imagino que aqui nunca ninguém foi preso. Espero que nunca seja. Amém? Amém? Só seu coração preso ao Senhor, amém? Nunca seja preso. Mas aquele que um dia foi preso, ele espera ansioso o benefício da liberdade. E certamente o seu coração no dia oportuno, ao sair do cárcere, o seu coração está alegre, feliz, radiante. Deve ser um dia de alegria, irmãos. E assim deveria estar o coração de Davi, alegre pela liberdade que o perdão proporcionou. Pelo perdão, ele proporciona liberdade, irmãos. O perdão, ele traz cura. O perdão é também como um vinho novo, que traz alegria. Mas o perdão, ele está acessível a mim e a você todos os dias. Um coração, irmãos, livre, ele expressa, ele canta, ele adora,
ele tem gratidão, porque o seu desejo é adorar, o seu desejo é cantar louvores, o seu desejo é engrandecer a Ele, ao único, somente a Ele. Irmãos, em Cristo nós encontramos a verdadeira vida, em Cristo nós encontramos a liberdade. Eu e você, nós somos enxertados na videira verdadeira. É por isso que a vida em mim, é por isso que a vida em nós, é por isso que nós não estamos mais mortos em nossos pecados e delitos. Por quê? Porque nós somos enxertados na videira. Nós precisamos entender e compreender o amor de Deus, irmãos, pela minha vida, pela sua vida. Ele entregou Cristo na cruz para que nós viéssemos ter uma vida diferente. O acesso à eternidade, irmãos, existe uma condição: santidade. Sejais santos, porque eu sou santo. Deus não está nos pedindo um favor. O Senhor não está te pedindo nenhum favor. Ele está condicionando um acesso à eternidade por uma atitude que nós precisamos ter: santidade. Mas o sacrifício perfeito foi feito uma única vez. Amém, irmãos? Aleluia! Versos 16 e 17. Diz assim: porque te não comprases em sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado, a um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Aleluia. Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? Que um coração rendido, ele é uma oferta agradável. Um coração rendido, ele é uma oferta agradável ao Senhor. Davi, ele sabia que o Senhor, escute, irmãos, Davi, ele sabia que o Senhor não aceitaria os seus sacrifícios. Ele tinha ciência disso. Mas ele até diz: sacrifícios para Deus, o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Mas no verso 16 ele diz: porque não comprases em sacrifícios, não te alegra com sacrifícios, senão eu os daria. Davi, ele tinha a compreensão, irmãos, que o Senhor não iria aceitar o seu sacrifício. Sabe por quê? Porque na lei mosaica, escute, a lei mosaica não estipulava nenhum sacrifício para o tipo de crime a qual ele cometeu. Não havia sacrifício, Wesley. Na lei mosaica, irmãos, não havia sacrifício específico para o adultério. Não havia sacrifício para o assassinato, irmãos. Aquele que cometesse tais crimes era morto. Levítico capítulo 20, verso 10, fala disso também. O homem que adulterar com a mulher de outro, havendo adulterado com a mulher do seu próximo, certamente morrerá. Levítico capítulo 24, verso 17 diz: e quem matar alguém certamente morrerá. Olha o contexto onde esse homem está inserido, olha o erro, olha a falha, olha o pecado, olha a transgressão. Davi, ele sabia, irmãos, que os seus holocaustos não seria aceito, senão eu os faria.
Davi, ele sabia que quando o profeta chegou diante dele, irmãos, e apontou o seu erro, a sua transgressão, ele já sabia qual seria o seu fim. Ele já sabia, irmãos, o que iria acontecer. Ele sabia disso. Ele sabia que não seria aceito, senão ele faria. Sabe o que ele faria, Daniel? 6 passos e um pulo. 6 passos e um pulo. 6 passos e um pulo. Estaria resolvido o problema dele. 6 passos e um pulo. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Vou explicar com mais clareza agora. 2 Samuel, capítulo 6, verso 13 ao 17, vai dizer: E sucedeu que quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificava ele bois e carneiros cevados. E Davi saltava com todas as suas forças diante do Senhor. 6 passos e um pulo. 6 passos e um pulo. Pastor, estou meio... Não entendi ainda. Vamos continuar lendo. Davi saltava com todas as suas forças diante do Senhor. E estava Davi cingido de um éfode de linho. Assim subindo, levavam Davi e todo Israel à casa do Senhor com júbilo e aos sons das trombetas. Aqui, irmãos, esse momento aqui é o momento onde Davi ele vai buscar a arca. A arca que estava na casa, irmãos, de Obed-edom. E essa arca, ela vai ser conduzida até a cidade de Davi. E o que acontece é que anteriormente a arca estava na casa de Abinadab. E quando foi ser transportada em cima de uma carroça nova. Até porque a forma de levar a arca não é numa carroça. Eu até ministrei isso um tempo atrás aqui. E aí o homem com boa intenção, Zá foi lá e tocou, porque a carroça titubeou. A arca quase cai. Mas o problema, irmãos, é que muitas vezes nós queremos conduzir a presença de qualquer forma. Nós não podemos conduzir a presença ou a arca como os filisteus um dia carregaram. Nós não podemos tomar o exemplo daqueles que estão fazendo de qualquer jeito. Existe uma forma certa de transitar no ambiente sagrado, na presença. Você vai brincando de tocar a presença de qualquer forma, de conduzir de qualquer forma, e chega um momento que você toca e morre. Naquele momento em questão, aquele homem toca na arca, Maciel, e morre instantaneamente. Mas hoje, irmãos, quando tocamos de qualquer forma na presença, não morremos instantaneamente. Às vezes, acontece assim. Brincamos com a presença, servimos de qualquer jeito, nos envolvemos em relacionamentos que não deveríamos nos envolver. Tocamos o que não deveríamos tocar. Falamos o que não deveríamos falar. Nos deitamos com quem não deveria se deitar. Antes do tempo. E após o tempo. E o que acontece é que vai tocando a presença de qualquer forma. E chega um momento que vai deixando de participar. Vai deixando de honrar. Vai deixando de amar a presença. Vai deixando de viver o propósito. Vai se escondendo. E chega um dia, um tempo, que a presença não tem mais valor algum. Aí faz aquela mesma comparação de que os israelitas fazem no deserto. Só tem esse tal maná para comer. Mas o que acontece, irmãos? 6 passos e um pulo. Da casa de Obed-edom, a cidade de Davi, eram aproximadamente 12 quilômetros.
12 quilômetros andando. Giovanni, você fez uma corrida ontem de 12 quilômetros, não foi? 10, 12? Hã? 10, né? Foi até onde? Fala mais alto. Carazinha, para Gamileira ali, né? 10 a 12 quilômetros, né, irmãos? Você tem uma noção de espaço. Depois da Ziane ali, próxima a Gamileira. É isso? Um pouquinho para lá. Aleluia. Pronto. 12 quilômetros, irmãos. 6 passos. E um pulo. Eu fui medir, eu estava lá no gabinete hoje, preparando, conversando com Deus. Eu vou medir os meus passos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 metros. 3 metros, 6 passos. Aí eu fiz uma conta bem básica. 12 quilômetros, quando eu transformo em metro, dá 12 mil metros. Aí eu pego e divido por 3 metros. 4 mil, com a razão que eu encontro. Sabe quantos bois foram sacrificados, Rafael? Aproximadamente 4 mil. Mas o texto também fala dos carneiros. Mais 4 mil. Olha o volume, irmãos, de sacrifício. Olha a quantidade de sacrifícios que Davi realizou para conduzir a arca, para conduzir a presença. Mas ele diz: não te comprases em sacrifícios, senão eu os faria. Davi, ele sabia que os seus sacrifícios não iriam resolver nada. Davi, ele tinha ciência que os seus muitos sacrifícios, irmãos, nesse contexto, o contexto atual de Davi, a qual estava vivendo ali, não teria serventia alguma. Não teria serventia alguma, irmãos. Isaías capítulo 1, verso 11 diz assim: de que me serve a mim a multidão dos vossos sacrifícios, diz o Senhor. Já estou farto dos holocaustos de carneiro e da gordura de animais, e não folgo com o sangue de bezerros, nem de cordeiros, nem de bodes. 1 Samuel capítulo 15, verso 22 vai nos ensinar. Porém Samuel diz: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em quem se obedeça à palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e atender melhor do que a gordura de carneiros. Davi, ele tinha compreensão de que os seus sacrifícios diante do seu erro, diante da sua falha, não teria serventia nenhuma, irmãos. Vai ter coisas que na nossa caminhada, vai ter coisas que nós já realizamos, que já fazemos, para mudar o quadro, a circunstância. Ei, não vai ter serventia, não. Não vai trazer mudança nenhuma. Irmãos, para Davi certamente seria muito mais fácil sacrificar os bois. Seria mais simples. Pegar mais 4 mil bois, pegar mais 4 mil carneiros e sacrificar. Seria mais fácil. Se não, eu os faria. Seria muito mais tranquilo, irmãos, do que se render. Seria muito mais fácil. Mas, muitas vezes, irmãos, nós estamos dando os bois ao Senhor. Nós estamos dando os bois ao Senhor. Estamos dando o nosso tempo. Estamos dando os nossos recursos. Estamos servindo. Muitas vezes estamos fazendo tudo isso. Mas estamos dando os bois ao Senhor. Porque a única coisa que é interessante e necessário, irmãos, é que eu e você venhamos dar a melhor parte, que é o nosso coração. Não é a quantidade, não é o volume do sacrifício.
mas é um coração rendido, um coração reto, um coração sincero, um coração verdadeiro, irmãos. Davi, ele entendeu que a oferta, Davi, ele teve a ciência, irmãos, que a oferta mais excelente, a oferta mais agradável ao Senhor, muito mais valiosa do que 6 passos e um pulo, era um coração arrependido. Um coração rendido. Davi, ele sabe disso, irmãos. Davi, ele entende isso. Que um coração rendido, entregue, é um coração aceitável, irmãos. Não é o volume do que eu faço, mas é quem eu sou no lugar secreto. Eu posso entregar tudo. Todos os meus bois. Eu posso fazer o melhor no meu serviço. Eu posso tentar fazer o melhor na casa do Senhor. Eu posso idealizar muitas coisas, muitos planos, muitos projetos. Mas não é o volume do que eu faço, irmãos. É quem eu sou. É quem eu sou no meu lugar secreto. Um coração verdadeiro, um coração íntegro. Um coração rendido, irmãos. Davi, ele tinha ciência de que os seus sacrifícios não tinham serventia nenhuma. Não é o volume do seu sacrifício, mas é o seu coração rendido na presença, irmãos. Davi, ele entende que o que é aceitável, o que vai ser recebido, ele sabe que o sacrifício, irmãos, é um coração contrito, é um coração quebrantado, é um coração arrependido. Esse jamais, jamais será desprezado. Jamais. Você pode encontrar desprezo lá fora. Você pode encontrar desprezo do seu pai, da sua mãe, dos seus irmãos. No ambiente profissional, em qualquer circunstância, você pode encontrar alguém que venha lhe desprezar. Mas jamais um coração quebrantado e contrito será desprezado pelo Senhor. Jamais. Ele está em busca dos verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade, irmãos. Um coração que agrada ao Senhor é um coração quebrantado, é um coração dobrado, é um coração que se curva à vontade de Deus. Ele se curva na presença, ele se curva diante da presença em rendição. Um coração contrito, irmãos, um coração quebrantado, é um coração que se rende. É um coração que se esvazia de si mesmo. É um coração que entrega. É um coração que clama. É um coração que suplica. É um coração que diz: Senhor, purifica-me, lava-me, não me lances fora da tua presença. Nós precisamos, irmãos, anseiar por esse coração. Porque um coração que agrada ao Senhor é um coração arrependido. É um coração humilde. É um coração reconhecedor de todos os seus erros, de todos os seus pecados. Isso sim é uma oferta agradável ao Senhor. Essa é a oferta que agrada ao Senhor, um coração quebrantado. Um coração rendido na presença. Esse jamais será desprezado. Jamais. Porque aquele que tem um coração purificado, irmãos, aquele que está com o coração arrependido, aquele que está com o coração contrito, aquele que está com o coração quebrantado, ele tem ciência de que está diante do Senhor, diante dele, e a sua adoração
ela vai subir como um aroma suave. Aroma suave. A sua adoração chega como aroma suave. Como um cheiro suave. Um coração rendido, quebrantado. A sua adoração chega como um cheiro suave na presença. Não é o volume dos sacrifícios. Não é a quantidade de bois. Não, não, não. É um coração quebrantado e contrito. Esse jamais será desprezado. Esse jamais será abandonado. Nós precisamos, irmãos, ofertar ao Senhor o nosso coração. Nós precisamos que o nosso coração venha ser uma oferta agradável ao Senhor. Se coloque de pé nessa noite.